Fala galera, seja bem-vindo a mais um Texto Inspira. Eu sou o Alex, seu host, e estamos aqui porque inspirar é o nosso propósito. Propósito, isso mesmo. Gerson, Grande Alex. tudo certo? Sensacional. Hoje, novamente, um episódio fantástico, mas eu preciso lembrar você que está nos ouvindo, está nos assistindo, né? Lá no Spotify, você se inscreve dentro do canal lá do Texto Inspira, no canal do YouTube também. Lá no YouTube, clica lá no inscrito, né? Que você vai estar recebendo sempre as notificações, né? E se de repente tiver um vídeo novo, como de repente toda semana tem, né? De repente não, toda semana tem, toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, vídeo novo. Se clicar no sininho, vai estar sempre recebendo a informação do novo vídeo que está chegando, né? Assim como também acompanhar lá no Instagram, né? Exatamente. @textil inspira, né? E você pode ir acompanhando, então, em todas essas mídias sociais, tudo que está acontecendo. No Instagram vão ter sempre os cortes, o que já te dá uma chamada super interessante para o negócio. E se de repente você estiver aí, neste momento, assistindo pelo computador ou pela TV da sua casa, aqui embaixo do Gerson, vai ter o nosso QR Code para que você possa escanear e acessar todas as nossas plataformas e mídias sociais. História é sensacional, né, Alex? Ter histórias contadas, o Texto Inspira está conectado direto com muitas histórias de impacto e, novamente, um novo episódio, né? Sem dúvida. E hoje, né, Gerson, a gente vem aqui com um episódio onde a gente traz uma pessoa que atua no texto, trabalhando com inovação, com uma mentalidade de um negócio totalmente de automação, e ela vem trazendo uma série de bagagens que ela tem na vida dela, e eu acho que nada melhor do que a própria Karine Liotino, que é a fundadora da Etiqueta Certa e também do Fashion Innovation Business, que é um programa muito bacana, mas eu não vou ficar mais prolongando o meu blá 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 e vou deixar a Karine falar um pouquinho. Oi, Karine, tudo bem? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Texto Inspira. Obrigada, gente. Estou muito honrada. Estava ansiosa para participar e estou aqui empolgada para a gente começar essa conversa. A verdade é que a gente vem costurando essa conversa de longo tempo, né? Nós já estamos falando com você praticamente desde o começo do Texto Inspira, dos primeiros episódios. Verdade. E a gente hoje, que esse ano já estamos na segunda temporada, olha só. Mas a gente vai... Essa é a segunda temporada de muitas. E acredito que essa também não seja a única conversa que nós vamos ter, porque com o pouco que eu lhe conheço já tivemos algumas conversas muito boas, você tem uma história muito bacana. E aí, como sempre acontece aqui no Texto Inspira, eu te peço que conte um pouquinho da Karine, como foi chegar no texto. Fique à vontade, o microfone é teu para contar um pouco para todos os nossos ouvintes ou espectadores quem é você e como você chegou aqui. Tá bom. Acho muito legal essa parte da gente contar a nossa história, porque realmente, quando a gente entende os princípios, a gente consegue saber como que a gente chegou aqui. Não é do nada, né? Não é não corta e pula para o texto, não corta e pula para empreender. Tem realmente uma jornada. E a minha foi assim. E a minha jornada, na verdade, no texto, de fato, ela começou quando eu tinha 15 anos. Eu venho de uma família muito humilde. Meus pais trabalhavam sempre muito. Eu sou filha única. E, assim, os meus pais saíam de casa às 5 horas da manhã e voltavam 8 da noite. E eu ficava o dia todo sozinha em casa. E aí, a minha mãe tinha muito aquela preocupação do que eu estava fazendo, o que estava acontecendo comigo. E eu sempre fui muito agitada. Eu não consigo ficar parada, eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu consigo, assim, ficar parada vendo uma série muito empolgante no Netflix. Eu pensei que era só nós éramos assim. Não. Mas eu era aquela criança, assim, se você me deixava sem fazer nada, assim, eu ficava, assim, me jogava no chão e batia as pernas e falava, pelo amor de Deus, eu precisava fazer alguma coisa, sair, enfim, estar distraída. E a minha madrinha tinha muito essa consciência, e quando eu era criança, eu ia para casa da minha avó e ela me dava crochê para fazer. Então, eu ficava fazendo crochê para aquela criança ficar quieta, assim, com 6 anos, 7 anos de idade.
E aí, quando eu cresci, e na verdade eu sou de São Paulo, mas eu fui morar no litoral sul, que é Praia Grande, ali naquela região perto de Santos, São Vicente. E tinha uma escola do SESI de costura a uns 200 metros, assim, da minha casa. E a minha mãe conversando com a minha tia, tô preocupada com a Karine, porque ela só fica na rua, ela sai da escola e vai pra praia, e não tem muito o que fazer. E eu não tinha muita supervisão, não tinha família próximo. E aí a minha tia falou, olha, ela gostava tanto de fazer crochê, por que você não coloca ela na escola de costura? Tem aqui no SESI, eu já olhei. E aí eu tava com 14 para 15 anos. Daí a minha mãe foi comigo perguntar, e eles não aceitavam porque eu era muito nova. E aí eu falei, ai, por favor, eu tenho muita vontade de aprender costura. E aí a professora me aceitou, e era assim, era eu de 14 para 15 anos, depois a próxima aluna tinha quase 60. E eu era um curso de 3, 4 meses, e eu fiquei quase 3 anos. Porque foi quando eu entrei, e aí depois quando eu fui fazer faculdade, eu tive que sair. Mas eu fiz o curso e eu ficava lá fazendo modelagem, costurava. E aí, como eu falei, eu vim de uma família muito humilde. E aí, meu pai não tinha muito dinheiro, assim, pra eu comprar roupa, pra aquela coisa de menina adolescente. Mas o meu pai se esforçava muito e me dava dinheiro pra eu comprar tecido. Porque se eu tinha tecido, eu ficava em casa fazendo as roupas. E aí tava resolvido 2 problemas. E Primeiro aí... era você ter a roupa de adolescente. Exatamente. E segundo era você não ficar na rua ou na praia. Exatamente. Que incomodava sua mãe. Exatamente. E nem precisando fazer crochê. Crochê demorava um pouco mais, eu sou ansiosa, então o crochê me desmotivava. Mas a costurar a roupa me motivava, porque eu conseguia fazer isso rápido. E aí, com 15 anos, o meu presente de aniversário foi uma máquina de costura. E aí, era o que acontecia. No final de semana, eu arrumava uma festinha. E durante a semana toda, minha preocupação era que roupa que eu ia. O look da festinha. O look da festinha. E aí, eu costurava. E chegou uma hora que todo o meu guarda-roupa era eu que tinha feito. Então, eu ia no shopping, via as peças, ia no provador, virava do avesso, olhava como era feito. Chegava em casa, modelava, costurava e fazia minha roupa igual a do que eu via na loja. Meu, que show. Então, na verdade, começou assim. Acho que eu nunca contei essa história pra ninguém do setor. É inédito. Agora vai ter muita gente do setor ouvindo, tá? Exato. Cara, mas, Karine, dá nada de bom, né? Essa história, porque ela se conecta efetivamente já com cortando o tecido, costurando a peça, entendendo como é que a máquina funciona. Sim. Eu ia lá e aí meu sonho era ter um overlock, porque eu não conseguia fazer o mesmo acabamento na reta. E aí a reta não conseguia fazer tudo, eu gostava de costurar jeans. E aí às vezes eu pegava calça jeans doada e customizava e fazia. Então eu fiz muita coisa. E aí chegou a época do vestibular. E eu estudava numa escola que ela era muito pró-universidade pública. Legal. Então, assim, era sistema ângulo de ensino e era muito focado. E eles faziam realmente uma lavagem cerebral, assim, você precisa passar em faculdade pública. E aí eu lembro que eu vim para São Paulo com algumas amigas, fui para São Paulo com algumas amigas pra gente ir naquelas feiras de estudante, né? E aí uma queria medicina, outra queria direito, outra queria engenharia, e eu falei, gente, eu fui em todos os estandes de faculdade de moda. Aí chegou no final do dia, eu falei, não, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei costurar. E eu queria estar nas semanas de moda, eu acompanhava. Na época tinham aquelas assinaturas de Use Fashion, enfim, tinha muito mais coisa. A gente não tinha internet. Sim. Então, eu acessava da forma que podia e meu sonho era viver aquele glamour da moda. E aí, eu tive muita sorte, porque, assim, meus pais já tinham me falado que não iam pagar faculdade particular para mim. Isso era... zero cogitação. Já estava definido. Já estava definido. E não tinha nenhuma faculdade pública de moda, assim, perto de mim. Eu, na verdade, eu nem sabia que teria alguma coisa aqui no Sul. Então, assim, as minhas opções eram Santa Marcelina, FAAP, a Embi Morumbi. Que eram as faculdades de moda. Eram as faculdades de eu moda. acho que... Eu não sei exatamente que tempo era. Provavelmente nem aqui. Era 2004. Então, nessa época, anos. por exemplo, é quando surgiu o SCMC aqui, em Santa Catarina, há 20 anos atrás, justamente foi comemorado no final do ano passado, e eles influenciaram as universidades aqui para aprimoramento e crescimento dos cursos de moda. Então, assim, provavelmente já tinha Senai, dentro do Sistema S, alguma alternativa, e o começo aqui da Uniaselv, a FURB, sim, elas passaram a ter. Mas também era pouco, sabe? Inclusive até para a época aqui, na cidade, quem estudava e fazia moda eram
as pessoas que tinham maior poder aquisitivo mesmo. As meninas, que era a grande maioria, desculpa, não estou segregando. Mas não, é verdade, na historicamente. Época e eram geralmente as pessoas que vinham de famílias ligadas às grandes companhias ou assim que podiam fazer e estudar moda. E esse era o contexto realmente. E assim, eu não tinha condições financeiras, meus pais não tinham de financiar uma FAAP, uma Santa Marcelina. E aí eu tive a sorte que naquele ano que eu estava prestando vestibular, foi anunciado que ia ter o curso de têxtil e moda na USP. E aí eu vi em alguma notícia, alguma matéria, eu acompanhava muito. E aí a minha mãe falou, olha, estuda, se você não passar, se não abrir o curso, faz o Senai, que aí a gente já tinha pesquisado, tinha o Senai Vestuário, né, lá de São Paulo. Matarazzo. O Matarazzo. Na época eram separados, agora eles Sim. são juntos. Quando eu fiz, eles ainda eram separados. E aí, no fim, eu prestei os dois, abriu o curso bem no ano que eu tava prestando vestibular. Eu prestei os dois, o Senai Vestuários e a USP, e passei nos dois. Nossa, que show. E não, eu estudei muito esse ano, assim, Então, não teve mas roupinha, não teve festinha, não teve nada. Mas isso é aquele negócio, você estava focada e dedicada. Tava. E assim, foi esse ano me formou muito, porque eu vi que, assim, o trabalho duro e a disciplina fazem você alcançar o objetivo que você quer. Então, assim, eu tinha uma vida muito legal, porque eu fui uma adolescente que cresci numa cidade de praia. É muito... Bom, vocês estão aqui numa cidade menor, é muito legal. Para quem tá em São Paulo, não é uma vida tão bacana como uma adolescente que cresce numa cidade de praia, que você tá toda hora com seus amigos, toda hora um na casa do outro. E eu tive que ir durante um ano, e eu falei, eu sou ansiosa. Eu falei, eu não posso não entrar este ano e perder mais um ano fazendo isso. Eu já tenho que estar lá o ano que vem, eu já tenho que ganhar esse ano para mim. Então, na minha cabeça, eu tinha que maximizar o máximo do meu tempo para eu conseguir atingir aquele objetivo no menor prazo possível. Então, isso moldou muito até a forma como eu empreendo hoje, né? Às vezes até uma certa agressividade que eu acho que é até positiva, mas no sentido, se eu posso resolver isso aqui em uma semana, por que eu vou demorar 6 meses, né? Isso me atrapalha um pouco no processo comercial, porque eu tenho um processo decisório muito rápido. E aí, às vezes, eu não tenho paciência do meu cliente esperar decidir uma coisa que para mim é muito clara, né? Mas voltando, aí eu, enfim, passei nos dois, tive que ir morar em São Paulo, então com 17 anos, assim, eu já fui morar sozinha, na verdade eu fui morar em República, porque também eu não tinha condição de ser bancada num apartamento sozinha pra mim em São Paulo. Muito bom, porque até hoje eu sou amiga, a gente fez 20 anos agora de entrada na faculdade, a gente comemorou, reencontro, então fui morar num apartamento de 50 metros quadrados, em 5 meninas. Então, uma pessoa que é filha única tem essa vivência, você já tem toda uma vivência de comunidade, de cooperação, de ter ali uma troca. De respeito, de espaço. Muito bacana. Tudo isso. E deu super certo. A gente ficou, assim, uns 4 anos da faculdade morando juntas. E aí, eu ia pro Senai de manhã, lá na época era no Bom Retiro, lá na Inhanha. Fazia o curso de manhã, ia pra faculdade à tarde, que na época também o curso da USP era vespertino. Então, tinha essa vida integral ali. Então, você não fez uma escolha de qual não, eu fiz os dois. Você fez os dois? Eu fiz os dois. Que também, hoje eu vejo que me deu resistência. Porque eu estudava ali das 8 da manhã até as 6 da tarde. E a USP é na Zona Leste, o Senai era no Bom Retiro. Então, assim, eu pegava distante. O primeiro ônibus às 6 da manhã, 3 ônibus para chegar. Depois tinha que chegar, não dava tempo de almoçar, ia para aula. Então, de uma certa forma, aí, nos 2 primeiros anos eu fiz o Senai Vestuário. Aí, depois, eu me formei e eu entrei no Senai Têxtil. E aí, eu fiquei 1 ano no Senai Têxtil, eu não cheguei a me formar, porque aí depois eu entrei no estágio na C&A, que era lá em Alphaville. E aí, a USP era de manhã, eu fazia a USP pelo das menos 8 ao meio-dia. Da USP para Alphaville é relativamente perto. Mas não de transporte público. Não, é relativamente perto. Mas se tu tivesse que fazer Bom Retiro... eu conheço as distâncias, né? Afinal de contas, eu morei lá há 29 anos. E se você tivesse que fazer Bom Retiro, USP, você ia passar mais tempo dentro de ônibus do que na sala de aula. Assim, era cravado, assim, 2 horas para chegar na C&A e depois eu trabalhava lá até 8 da noite, era o meu turno. E chegava em casa só 10 da noite para Na C&A você fazia o quê, exatamente? Eu fui estagiária do controle de qualidade.
Controle de qualidade. Isso, controle de qualidade. Que também, até hoje, eu uso o que eu aprendi. Não tenho a menor dúvida. Nesse 1 ano lá. E assim, aí voltando, eu entrei no Senai. O Senai, ele é técnico, ele é produção, ele não é design, estilo. E a USP também, ela não é tão focada em design, ela é muito focada em negócios. E aí, pra mim, assim, abriu um leque muito grande. Eu vi que, na verdade, eu não tinha nada de... Não tinha muito talento, eu não tinha talento para ser designer de moda. Ponto, não tinha. E conhecia muito mais a produção, a operação, como você... Custo, modelagem, matéria-prima, e aí a parte do negócio. E se abriu muita coisa para mim. E aí, no ano que eu estava ali me formando, que foi 2008, a gente teve aquela ascensão Ásia. Assim, já vinha de um movimento, mas ficou assim mais quente, um burburinho de crise econômica em 2008. E aquele assunto de que, realmente, gente, a gente está sendo invadido pelos produtos asiáticos, a questão da competitividade, e eu me interessei muito por esse assunto. Eu comecei a me interessar muito por economia na época da faculdade. A USP realmente te abre... Assim, eu cheguei a fazer aula de Direito no Largo São Francisco, eu fui fazer aula de Economia na FEA, eu me matriculava nas matérias e ia fazer aula de negociação no curso de Marketing. Então, ela te abre uma possibilidade que, às vezes, uma faculdade focada em design não te dá. E aí, eu comecei a pesquisar, a ler muito sobre essa questão da competitividade e conhecer a BIT. E eu me apaixonei pelo propósito da BIT, assim, ainda antes de trabalhar lá. Eu comecei a ler todos os relatórios setoriais, todos os trabalhos que eles faziam com o Senai C-Ticket, e entender todo aquele trabalho que eles faziam de inteligência comercial, de defesa comercial. E aí, um dia, eu fui lá fazer a minha entrevista para o TCC. Porque aí, o meu TCC foi competitividade de China, capacitações que a gente tinha que desenvolver para ser competitivo em relação à China. Então, aí já veio a vertente da inovação. Foi aí que hoje eu sei que começou aí. Naquele momento eu não sabia que eu estava construindo a primeira escadinha do meu conhecimento, que de uma certa forma me trouxe até aqui hoje. A gente não percebe às vezes, né? Naquele momento em que está passando, o quanto isso pode impactar lá na frente, né? Mas passando e o tempo passando que a gente consegue conectar, né? A gente já viu aqui alguns casos, a gente falando, de repente, que naquele momento a gente dava valor ao relacionamento que a gente tinha, daí a gente hoje chama de networking. Então, assim, na verdade, hoje você chama de inovação, aquilo que você enxergou lá atrás de um outro jeito. E aí eu comecei a ler isso, eu fui pra BIT pesquisar meu TCC, acho que na época as pessoas que eu conversei nem trabalham mais lá, mas eu fiquei encantada. Eu fiquei assim, eu olhei para aquele lugar e falei, gente, eu quero trabalhar aqui. E aí virou também um objetivo. Nenhum lugar era bom, não é que era bom para mim, nenhum lugar eu me encaixava. Eu tinha tido já uma experiência, na verdade, de estágio numa fiação que ficava em São José dos Campos, que era a antiga Canebo. Tá. Era uma japonesa. Sim, uma japonesa, e excelente. Fechou, eu acho que não existe mais. Pelo menos aqui no Brasil. Sim. Eu tive uma experiência de estágio lá. Tive a experiência da C&A, que eu aprendi muito, gostei muito, mas eu via que eu não tinha muito o perfil da fábrica, assim, não não era o perfil do trabalho, mas era o perfil de canalizar o pensamento só para uma coisa, só para um lugar. E aí virou o meu objetivo, assim, trabalhar na BIT. E eu comecei a mandar e-mails. E aí, um dia, um e-mail foi lido, que foi do Silvio Napoli, que já era um senhor que trabalhava lá há muitos anos, e que acompanhou muito, até o trabalho que ele fazia lá, acompanhou muito a abertura do meu curso lá na USP. E aí, o meu e-mail era, olha, eu sou recém-formada na USP, e eu tenho muito interesse de me trabalhar na BIT, eu tenho expertise. Eu já estava fazendo um projeto de inovação da própria USP, no Polo de Americana. Contei essa história que ele me chamou para uma entrevista e me contratou como assistente dele. Que bacana. Aí, lá na BIT, assim, muita coisa aconteceu. Assim, foi um desenvolvimento profissional e pessoal muito grande. De muitas coisas que aconteceram lá. Mas, assim, todo o conhecimento que eu adquiri, todas as oportunidades que eu adquiri lá,
também me trouxeram aqui. E a BIT, ela tem a centralização de todas as informações, Sim. né? Tudo, né? Os históricos, as informações, a dinâmica do negócio. Gerson, né? eu ia dar um pause aqui, justamente ia pegar nesse ponto para fazer uma conexão conosco. Perfeito. Por que eu falei que uma conexão conosco? Eu tive como um grande mentor Fernando Pimentel, que hoje é diretor superintendente da BIT. Já esteve aqui conosco. E eu posso dizer uma coisa. Eu vivi a indústria têxtil paulistana e paulista, que foi o precursor da indústria no Brasil. É uma indústria que tem boa parte da comunidade judaica, em São Paulo é muito dominante a presença deles, são os caras que trouxeram o negócio têxtil na época para São Paulo. E sempre com uma visão que, por incrível que pareça, apesar de quando você olha ali, a pessoa julga muita gente pela aparência. Se olha a aparência de um judeu ortodoxo, você fala que aquela pessoa deve ser retrógrada. Pelo contrário, eles são extremamente inovadores. A gente teve com o Israel aqui, da Kornit, e ele contou pra gente por que o judeu é extremamente inovador, que foi fantástico. Quem não assistiu, por favor, volte a alguns episódios atrás e veja lá o Israel da Kornit, que foi fantástico. Mas, tanto Israel como também do Fernando Pimentel. Claro, né? Claro. Mas aí voltando aqui, então assim, o que aconteceu, e eu vivi um pouco dentro da BIT, na época que eu estava em São Paulo ainda, comecei a fazer as primeiras missões internacionais que a BIT tinha, junto com a fábrica que eu trabalhava, e uma coisa que eu vi na BIT, que acho que foi o que você viu, tem tanto conhecimento das pessoas que entendem do setor, e quando as pessoas estão próximas ali e não sentem uma concorrência tão direta, eles são muito generosos em entregar o conhecimento. Então, por isso que eu falei que era uma conexão com a gente aqui. O Têxtil Inspira surgiu para a gente compartilhar experiências, para generosamente compartilhar a todos uma forma de que o conhecimento se propague. A gente vive, e nós ouvimos isso de repetidas vezes de pessoas que sentaram aí onde você está, um momento em que assim, eu tenho uma confecção que faz PL. O Gerson tem outra confecção. Nós não temos, mas eu estou dando um exemplo, né? Nós não somos concorrentes. Nós temos cada um o nosso espaço e quanto mais unidos nós formos, melhor nós vamos performar, porque o concorrente nosso é o chinês. Sim. E acho que isso na BIT deve ter te impactado também na tua formação profissional. Somado com a tua experiência de USP, que eu entendi e achei muito bacana, porque assim, todo mundo pensa, eu quero ir pra moda. Moda é glamour, tal, não sei o quê. Não, a moda tem um lado muito sério dessa história. Você, para chegar, o glamour é a cereja do bolo. Mas a gente tem que ter tudo correndo por trás, muito bem organizado. E acabou que você foi se identificando com essa fatia. E por que eu estou ressaltando isso? Porque talvez você que é jovem ache, poxa vida, eu quero ir pro glamour da moda. Ou, eu quero ser esta parte do negócio. Cara, o texto é tão mais completo e mais complexo que isso, que existem 1000 oportunidades, como as que a Karine viu e viveu durante o tempo que ela estava na BIT. Agora eu vou deixar contigo continuar a história. Não, para os jovens, assim, eu fui no início lá, achava o máximo no São Paulo Fashion Week, eu já tive a oportunidade até de ir para New York Fashion Week e tal, mas eu nem ligo. Por mim, se você me convidar para um evento de conteúdo técnico e negócios do setor, para mim é muito mais atrativo e muito mais rico até do que uma semana de moda, não querendo, assim, mas é realmente uma cereja do bolo e não representa o que é, de fato, a indústria da moda brasileira, que é um negócio, assim, gigantesco. Exatamente. Né? Mas, assim, aí dentro da BIT, assim, eu tive uma jornada que, particularmente, eu divido ela em 3 etapas. Eu tive o início, que eu era recém-formada, não sabia nada. E aí, a minha área ela é muito focada na parte de normalização técnica, né? Então, eu era assistente técnica da área
que cuidava ali de normas da BNT, de tudo que... projetos mais técnicos de tecnologia têxtil, as coisas com Senais, de tudo que é realmente muito mais voltado para a operação da indústria. E a questão da etiquetagem era muito forte. Por quê? Porque, de uma certa forma, a BIT, ela como representante da indústria brasileira, ela representa os produtores nos órgãos públicos, nas comissões de normas, nas questões regulatórias. E a regra de etiquetagem é uma questão regulatória do Inmetro. E a gente participava, acompanhava as atualizações. E em 2008, que foi o ano que eu me formei, eu entrei na BIT em 2009, tinha tido uma grande mudança na regulamentação. A regulamentação ficou muito mais exigente. Sim. E aí eram ligações diárias, dezenas das pessoas das empresas querendo saber como se adequar à regulamentação. Então, às vezes, elas tinham o produto e falavam, eu tô com um produto aqui, e como que eu faço essa etiqueta? E aí foi que a gente começou a fazer eu comecei a estudar mais a regulamentação. Eu já tinha um conhecimento prévio da CIA, porque como eu trabalhava no controle da qualidade, exatamente, eu acompanhava lá na inspeção devoluções dos produtos que chegavam, que estavam com etiqueta errada, colocava tudo dentro do caminhão, fechava as portas e mandava embora para reprocessar. E a gente ficava triste, a gente falou assim, gente, o produto tá lindo. Às vezes, assim, o comprador pressionando que precisava do produto na loja, só que a etiqueta no padrão errado, a supervisora falava, tá errado, tem que mandar embora. E aí, colocava tudo de novo pro caminhão e devolvia. Então, eu tinha essa memória. E aí, estudava a norma e a gente começou a fazer muitos cursos, workshops, consultorias para capacitar a indústria. Então, fica com esse pontinho aqui. Isso ainda na primeira fase. Isso na primeira fase, assim, primeiro ano. Nesse ano, a gente começou a fazer bastante coisa. Entrou uma estagiária, que hoje é minha sócia, Mariana. Aí eu falei pro seu Silvio, a gente precisa ter uma ajuda. E aí, a gente foi lá na USP, um professor meu me indicou ela, a gente contratou. Mariana entrou no nosso time e trabalhávamos orientando sobre etiquetagem, enfim. Só que eu estudava muito. Eu continuei aquele hábito que eu peguei ali no pré-vestibular, eu continuei na faculdade. E aí eu lia todos os panoramas setoriais, tem um panorama lá que a BDI publicou em 2008 entre 2010. Eu sei de cor aquilo ali, eu já li aquilo lá, sei lá quantas vezes. E eu estudava muito, e eu tinha aquela inquietação da competitividade. E aí, na época, tinha o Fernando, tem ainda, né, o Fernando Pimentel, o Rafael Cervoni, que também eles têm um mindset muito voltado para a inovação, muito voltado para evolução da indústria. Sim. E a gente trocava ideia. E às vezes eles passavam no corredor e eu falava, olha, tem uma ideia, tem alguma coisa. Às vezes eles são muito abertos, às vezes eu lembro que às vezes o Rafael sentava na minha mesa e a gente conversava sobre alguma coisa. E eu comecei a trazer ideias de projeto, ideias de coisas, e aí, no final, assim, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, eu acabei tendo a minha área lá dentro, me desliguei dessa área técnica, e aí eu virei a gestora de inovação e sustentabilidade do programa Tex Brasil, que é o programa que a BIT tem para incentivar a exportação lá junto com a Apex. E aí, nesse programa, eu comecei a fazer uma série de projetos voltados para a inovação. A gente fazia projetos de consultoria, diagnóstico, estudos, capacitações, sempre voltado para gestão da inovação e gestão da sustentabilidade na indústria. E assim, hoje a gente fala de muita coisa de inovação, a gente fala de startups, a gente fala de sustentabilidade, mas assim, há 10 anos atrás, ninguém falava. Era tudo muito novo. Para você ter uma noção, eu tinha um projeto de inovação que, assim, as empresas super aderiram. E aí a gente fez meio que um espelho voltado para sustentabilidade. Teve 0 adesões. E aí a gente teve que meio que atrelar do tipo, gente, a gente tem que forçar as empresas a falarem sobre sustentabilidade. Isso em 2011, 2012. E você imagina que até hoje ainda tem gente relutando em se engajar nesses temas que podem ser um dos melhores, das maiores oportunidades que o Brasil teria de figurar no cenário internacional. Sim. E aí a gente teve que atrelar, assim, você quer participar do programa de inovação? Legal, mas vai ter que participar de sustentabilidade também. Fizeram bem. E aí foi muito legal, assim, a gente chegou a criar estudos paralelamente a isso, que também foi muito importante. Eu entrei no mestrado e depois no doutorado em engenharia de produção, lá na Poli. Então, muito do que eu aprendia
sobre gestão de processos, sobre gestão da inovação, gestão da sustentabilidade dentro da academia, eu trazia para os projetos. Então, eu conseguia fazer a conexão de academia, universidade e empresa. Teoria e prática. Exato, teoria e prática. Então, a gente fez muita coisa bacana, assim, eu cheguei a fazer um projeto muito legal, que até hoje as empresas falam, que a gente pegou alunos do TCC lá da USP, e aí a indústria foi lá um dia, a gente montou um evento, e eles levaram desafios. Ó, eu tenho esse problema na fábrica, eu tenho esse problema na empresa, que é um pouco da pegada do que faz o SMC. E aí o TCC era voltado a resolver um problema da indústria. Então, tiveram coisas legais, assim, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu tinha, assim, uma inquietação. Porque eu estava ali em contato o tempo inteiro com os empresários. Que também me trouxe, assim, uma grande vantagem competitiva na minha vida de empreendedora, que é o networking. Né? Então, realmente, eu conhecia muita gente da indústria, estava ali o tempo inteiro. A conexão já estava feita, né? Já estava feita. E fora que eu tive uma oportunidade similar na indústria paulistana, porque na época que eu viajava com a Apex no Tex Brasil, quando eu fazia essas viagens, eu viajava com esses empresários que eram da Abit, e eu não era concorrente deles. Então, o que acontecia? A gente conversava muito, e eu aprendi muito com muitas pessoas, Roberto da Charlex, por exemplo, todo o pessoal da indústria de tecido plano na época. Então, assim, é uma riqueza, inclusive, de ter a oportunidade como a Abit, e eu sempre tive muito próximo das pessoas que estavam lá, vocês tinham essa oportunidade de escutar e estar por dentro de assuntos relevantes. Sim. Que te davam bagagem para conversar e pensar. Sim, né? Não vou te mentir, chegou uma hora que eu comecei a ficar um pouco ansiosa, porque era muita informação que às vezes demora muito tempo para chegar na indústria e chegava na gente muito rápido. E de uma certa forma era o nosso papel estar se informando para levar essa informação pro nosso cliente, que era o associado, né? Mas aí teve a gente começou a fazer esse projeto de inovação e acho que teve a terceira fase que para mim foi o ponto de virada, que veio com um amadurecimento profissional e pessoal. Eu tinha essa inquietação em relação, gente, o pessoal vem aqui e todo mundo reclama da competitividade. É a questão tributária, é a questão da concorrência desleal, é que a indústria está quebrando. E a BIT tem esse papel, sim, de tá ali representando o setor... A classe nas questões tributárias, regulatórias, etc. E isso tem que... Em Brasília, o Fernando faz um trabalho incrível, que poucas associações fazem. Acho que, em termos de entidade de classe, acho que a BIT é a número 1 ali, ou está entre as 3 melhores do país. Ela é engajada. Muito. Mas, assim, eu ouvi os empresários e falava, tá, gente, mas e se não alterar a questão tributária? Até hoje não alterou. E se não alterar o cenário macroeconômico? Ou se piorar, o que vocês vão fazer? Quebrar? E chorar? A gente tem que ir para uma outra agenda, que era uma agenda positiva, da inovação, da sustentabilidade, do diferencial, do valor agregado, da tecnologia. E aí eu me coloquei nesse papel, falei assim, comigo não se fala da agenda... Difícil. Comigo vamos falar de agenda positiva. E aí eu pensei assim, gente, mas tem vários lugares do mundo que as empresas estão crescendo, que as empresas estão evoluindo, que estão mais tecnológicas. O que elas estão fazendo que a gente não está fazendo? E aí que surgiu a questão das missões internacionais para benchmarking em inovação. Que a BIT já era muito forte nas missões, e até hoje na verdade, nas missões comerciais. Está levando mais de 30 empresas agora para a Columbia Tex. O trabalho também que eles fazem é incrível. Já recebi essa semana para proposta para a Colômbia Moda, para as confecções também. E eles já fazem um trabalho muito bom. Sim. Toda empresa que tem interesse de exportar, que eu encontro, fala, já está no Tex Brasil, se não está, vai lá, porque realmente já faço ajuda. Isso também. Mas tinha questão, e com foco em capacitação. E aí foi que realmente eles me deram, assim, carta branca, assim, foi aí que eu comecei a empreender. Eu comecei a empreender dentro da BIT. Eu acho que teve uma relação muito bacana de confiança no meu trabalho ali, que eu agradeço muito ao Fernando, ao Rafael Cervoni, ao Frederico Bernardo, que era o meu chefe direto, de falar, olha, faz. E aí eu comecei a prospectar no mundo inovações para nossa indústria. E aí criava programas ali de 1 semana, 10 dias, onde a gente levava realmente o empresário, o profissional,
para ver as coisas. E num curso mesmo. Programas imersivos. Programas imersivos. Hoje a gente tem muito forte a Start se fazendo. Sim. Mas eu já tinha começado antes, assim. A minha primeira foi lá em 2014. E aí foram vários programas. China, Japão, Espanha, Portugal. Fiz nos Estados Unidos, tem um polo muito forte em Portland, onde fica a sede da Nike, da Columbia. Eu visitei essas empresas, falei com gestores, falei com o diretor de marketing da Columbia, diretor de sustentabilidade da Nike, e levei pessoas para lá, da indústria, para conversar com essas pessoas e aprender o que elas estão vendo de futuro para a indústria da moda, de tecnologia, de mercado, isso em vários lugares do mundo. Viu, Karine, eu quero aproveitar esse seu comentário e essa sua experiência da BIT, né? Para só uma opinião de contextual, de contexto, opinião pessoal minha, mas botar na mesa. Mete bala. E também um pouco da tua opinião e tua experiência nesse sentido, né? A BIT, entidade de classe que representa muito bem o segmento, né? O Sistema S, como a gente de forma continuada vem aqui para a discussão, né? A pergunta é, né? Será que as empresas estão aproveitando toda essa estrutura existente, né? Com todo esse Sistema S, com toda a BIT, né? O quão próximo, né? Estão verdadeiramente os empresários dessas entidades. Eu percebo uma distância muito grande, né? Eu percebo as portas completamente fechadas, né? E tem muita oportunidade, né? Basta criar essa aproximação. Se eu estiver errado, vocês podem estar me corrigindo também, né? Eu não acho que você está errado, não. Eu acho que a gente enfrenta isso, por exemplo, dentro até da nossa casa. A gente vê oportunidades incríveis e de baixa adesão. Porque se você pegar, por exemplo, ela estava ontem num evento com todos os fornecedores da C&A, certo? Isso. Nesse evento, eu tenho certeza que ele estava lá, feito, criado, montado, e provavelmente algumas pessoas não mandaram todo mundo que deveriam ter mandado. Não mandaram. E, infelizmente, a gente... Assim, ó, existe muita coisa, então lógico que a gente tem que selecionar um pouco. Mas, você tá lá com um evento que é ligado ao teu maior cliente, ou um dos seus 3 maiores clientes. Cara, você tem que estar presente. Porque daquela água, talvez você não vai beber 100%, mas você até tem uma frase para essa da água, né? Mas você vai beber um pouquinho. Talvez aquilo... Primeiro, bebe água limpa, né? Limpa. Então, assim, ó, a gente usa mal todo esse conhecimento aberto. A BIT é uma sociedade, é uma associação que tem pessoas que estão na indústria há muitos anos. Uhum. Então, ela acaba tendo lá suas questões também de política. Não tem muito jeito, né, Gerson? Então, acho que, assim, tem muita oportunidade, mas eu quero deixar ela ir adiante com isso, porque eu sei onde vai dar. Eu sei que ela vai contar para você e você vai ver como, mesmo ela fazendo todo esse trabalho, ainda tem gente que pode se engajar, ainda é presente... E tem gente que não aproveita, porque ela tem dificuldade com isso. Mas só respondendo a sua pergunta, não aproveitei nada, mas a gente volta mais um pouquinho nisso. Mas assim, eu comecei a fazer as missões internacionais, que é uma questão assim, você ir num evento, você ir num congresso, tá tendo o NRF essa semana ou já foi semana passada? Você pode ver o CEO ali da empresa, ele tem ali uma apresentação montada. Agora, é diferente de você ir dentro da empresa dele, dentro de uma sala como essa, 10, 15 pessoas falando com ele. Você tem ali informações que é muito exclusivo. E pequenas coisas, né? E aí, eu cheguei a fazer algumas. E antes de eu contar da missão que transformou, eu só vou trazer um conceito, que é um conceito que eu coloco para minha vida profissional e pessoal, que eu aprendi quando eu estava estudando economia para entrar no mestrado na Poli, que é o conceito de custo de oportunidade. Então, o que é o custo de oportunidade? É o que você deixa de... Espera um minuto. Olha lá naquela tela, já que você vai falar isso, ai, meu Deus. Já prepara o corte para nós. Eu não vou citar, assim, porque estudam, é um livro do Mankion, que é um livro de economia ótimo. Peguem o livro, leiam. Então, eu não vou... Não é para você dar aula, eu vou falar só o que eu falar para eles ouvirem. Então, o que eu entendi, o que é o conceito de oportunidade? É o que você deixa de ganhar quando você toma uma decisão. Então, vou dar um exemplo.
Vou pegar nesse caso das viagens. Vamos dizer assim, a viagem tem um custo. Vamos dizer assim que entre o custo da viagem, a passagem, o hotel, o que você vai levar de dólares, você vai gastar 40 mil reais. Esse é o custo do seu investimento. Aí se você virar e falar assim, tá, eu não vou para essa viagem porque neste momento eu não quero gastar 40 mil reais, ou neste momento eu não quero ficar uma semana fora e preciso resolver aqui os pepinos do dia a dia, o BO da operação. Você assumiu esse custo. Não vou gastar esses 40 mil reais, não vou gastar esses 7 dias. Mas você deixar de ir, você poderia ter ido, ter um insight, e este insight te mudar ali, você criar uma série de transformações para o seu negócio que faria você ganhar milhões de reais. Então, o seu custo de oportunidade ali, o seu custo de participação seria 40 mil reais, mas o seu custo de oportunidade que você perdeu foram os milhões que você deixou de ganhar ao tomar essa decisão. Perfeito. Tá? E aí, tudo que eu vou decidir na minha vida, eu avalio o custo de oportunidade, até na minha vida pessoal. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma missão para o Vale do Silício. Acho que foi uma das primeiras que eu fiz. Por quê? Estava emergindo a questão das startups. Mas isso ainda a Bit? Ainda estava na Bit. Foi em 2014, eu acho que foi em novembro de 2014 essa missão. E eu tava com uma inquietação, assim, gente, juro, eu ficava ansiosa, às vezes eu não dormia, eu era mais jovem, então eu tinha aquela paixão. E aí eu lembro... Afinal de contas, pra que dormir, né? Se a gente é jovem, né? E eu falava assim, gente, as startups vão invadir, a indústria vai quebrar, vocês vão perder... Porque, qual que era o meu negócio, assim? Negócios tradicionais de anos, aquela indústria que você fala, tem há 100 anos... ela vai ser prejudicada por uma startup que vai vir com um negócio totalmente revolucionário e vai quebrar a dinâmica do negócio. Essa era a minha inquietação. E hoje a gente vê que isso acontece. Tá acontecendo. Mudou a dinâmica do nosso varejo, as plataformas digitais. A gente vê grandes marcas, assim, que hoje... a Insider, por exemplo. Eu falo, gente, a Insider não é uma empresa de moda. Ela é uma empresa praticamente de marketing e tecnologia. Né? É fato. E aí, só que você tem uma estrutura da indústria ali, mas o posicionamento dela, ela a usa gestão dela, o marketing e a tecnologia para vender um produto. Para vender um produto. Que, por acaso, é um produto têxtil. Exatamente. Então, assim, e tem empresa de moda de 50 anos que não consegue fazer o que a Insider fez. Antes que o dono da Insider assista a gente, tomara que ele nos assista... Patrocina. Ele patrocina tantos podcasts, quem sabe ele patrocina o nosso. Mas antes... É um elogio isso, não é uma crítica. Antes que ele fique... ele me falou que por acaso eu sou um produto têxtil. Não, ele é um produto têxtil de excelente qualidade. Vende o produto mostrando todo o valor agregado colocado, valor agregado tecnológico e de sustentabilidade sobre aquele produto. Que aparentemente é uma novidade, mas eu que tô nessa onda de inovação há bastante tempo, quando eu tava lá em 2012, eu já conhecia essas tecnologias. Eu vendo modal desde 2006. Então, mas é a inovação. Eles inovaram no modelo de negócio. Sim. Né? O produto já estava aí, eles usaram uma inovação de produto que já estava disponível, que poderia ser explorada como qualquer outro produto de qualquer outra empresa, e ainda inovaram no modelo de negócio e marketing. A comunicação deles foi muito assertiva, né? Exatamente. Não, e o produto é bom. Ainda assertivo. Que aí fecha o ciclo. Aí sustenta, né? Exatamente. Mas se você tem algum capenga, o negócio não vai. Mas eles conseguiram dominar ali todos os pilares da inovação. Sim. Que é produto, negócio, gestão, marketing. Então, era isso que eu trabalhava, né, com as empresas. E aí, até fui e me perdi um pouco. A gente se perdeu. Mas voltando. Então, fui pro Vale, nas startups. Então, eu tinha essa inquietação. E aí, foi aí que surgiu essa missão. Falei, onde que é o lugar das startups? Vale do Silício. Então, organizamos essa missão. Naquela época, assim, gente, eu levei diretores e proprietários das grandes, maiores indústrias têxteis deste país. Você chegar no final do dia e falar, eu não sabia o que significava startup. Então, a gente estava naquele momento, há 10 anos atrás. O termo startup era desconhecido ainda. E aí, a gente foi para o Vale e eu também aprendi. Cada missão que eu participava, eu aprendia. Né? Eu tive essa sorte de ter para ir para vários lugares do mundo. E eu aprendia. E aí, eu aprendi a dinâmica de como que é um negócio escalável, de como que funciona o mindset de negócio, de como que funciona Você sabe que isso que você está falando é tão bacana,
Porque toda confecção que começa é uma startup. Só que a gente não conhecia o conceito de escalada, que é o que revolucionou as startups. Sim. E que hoje é aplicado em tudo, inclusive nos magazines que fazem o tal do teste e escala, que nada mais é do que fazer uma startup de uma roupa. Funcionou, escala essa roupa. É bem legal. E aí você pegou esse conceito, não vou te interromper mais, eu prometo, mas continua daí, porque realmente, assim, ó, quis fazer essa conexão. Pensa você que tem a sua confecção, ou você que é grande a tua confecção, mas que você hoje tem uma cabeça startupeira, vamos botar assim. Qual é o conceito que te falta? Será que é como escalar o teu negócio? Escalar em multiplataformas? Pensar diversas formas de fazer o negócio acontecer, que é o que a gente chama de omnicanalidade, né? Então, é muito legal. Continua. E tudo isso passa, só complementando, passa pela busca do conhecimento. Se vocês forem ver, assim, tudo o que eu tô falando aqui sempre foi pautado em conhecimento, né? Porque constante e repetidas vezes. Exatamente, sempre estudando. Durante toda essa trajetória, eu estava sempre matriculada num curso eu fiz o mestrado, depois eu fiz um tempo o MBA de Comércio Exterior na FGV, aí eu entrei no doutorado, sempre esteve num processo e as missões que são voltadas para conhecimento. Mas aí eu voltei inquieta com essa questão das startups. E aí eu fiquei. E neste momento começou a aparecer muita startup lá na BIT. E a pessoa que cuidava de inovação era eu, então sempre que aparecia uma startup eu era chamada para conhecer. E aí vinham uns negócios assim que eu falava, gente, mas a indústria é muito desconectado com a indústria, porque vinham jovens que achavam que tinham identificado um problema, propunham alguma coisa, tinham algumas coisas muito legais, mas algumas coisas que eu mesma falava, nossa, não vai rolar. E aí eu vi muita coisa quebrar depois disso. Mas eu fiquei com essa inquietação, falei assim, poxa, vem tanta ideia de umas pessoas assim tão estranhas, tão diferentes e que realmente não vai pra frente. E eu tenho um conhecimento muito grande de startups. Eu quero ter uma startup. Eu tomei a decisão. Eu falei, eu já empreendo aqui. Aí foi uma decisão pessoal. Eu falei, eu já empreendo. Aí fazendo uma autoanálise realmente de personalidade. Eu comecei a ver que eu não tinha o perfil para trabalhar numa empresa tradicional. Fazer carreira, vai. Fazer carreira. Acho que não era essa... O processo decisório é muito rápido, eu passava por cima dos processos, eu tinha constantes problemas com isso, porque eu já estava lá, mas aí eu tinha aqui. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, olha, por mais que eu ame e eu era apaixonada, eu falei assim, em algum momento eu não vou caber mais dentro desse lugar, naturalmente. E aí isso começou a ficar na minha cabeça. E aí veio isso, eu voltei do Vale e falei, olha, eu quero empreender e assim, cara, o trabalho de você empreender uma lanchonete, empreender uma startup, vai ser o mesmo. Eu vou construir um negócio escalável. E aí a gente começou a pensar, na época eu já trocava muita ideia com a Mariana, que problema que a indústria tinha que a gente conseguiria resolver por meio de software. Eu, na verdade, não contei essa parte. A minha mãe, quando eu estava no colegial, minha mãe me obrigou a fazer curso técnico de programação. Essa parte eu tinha esquecido. Mas eu fiz... Um pequeno detalhe. Eu fiz uns 6 meses de curso técnico, depois eu falei pra minha mãe, eu quero fazer moda, deixa eu sair desse curso. Enfim, mas eu tinha uma noção de como funcionavam as coisas ali na programação. Mas mostra muito, muito claro, né? Os dois perfis que normalmente, né, navegam no ambiente profissional e nas empresas, né, os transformadores e os mantenedores, né? Karine sempre no processo da transformação, né? Sempre criando algo novo, né? E estar conectado com o todo para poder definir que caminho seguir. Que bacana, que legal. E aí eu tinha o histórico das etiquetas. Eu não tinha abandonado, eu acompanhava. Sim. Não trabalhava mais ativamente ali capacitando as empresas, mas a gente tinha noção do que acontecia de multa. E aí, naquele ano, que foi 2015, quando a gente teve, tipo, o start, assim, a gente tinha informação do Inmetro que naquele ano a indústria tinha pagado 100 milhões de reais em multa por causa de etiquetagem errada. Nossa. Eu falei, cara, vocês não estão reclamando de imposto? Vocês não estão reclamando que tem que cortar custo? Por que estão pagando multa? Tem que pagar multa. Sabe? E aí a gente falou, cara, vamos pensar numa forma
de como a gente garante que a pessoa sempre vai fazer a etiqueta certa. Pronto, ali surgiu, então, Foi assim. efetivamente o empreender, né? Agora Na verdade, a caminho. gente sabe bem uma coisa. Até então, ela era intraempreendedora. Sim. Isso. Neste momento, ela se tornou só empreendedora. Empreendedora da vida dela. E aí, eu gostei de como ela conduziu isso. Foi fantástico. Então, o que era para fazer? A etiqueta certa. E aí... Bom, criamos a etiqueta certa. Assim, parece que foi fácil, mas não foi. Não, foi um golpe de... Mas assim, a criação o que a gente tem hoje, da ideia inicial, porque depois a gente demorou um tempão para começar a programar, construir. O MVP foi lançado no final de 2017, janeiro de 2018. Isso era 2015, Isso foi 2015. Isso. Então demorou quase 3 anos. Para lançar o MVP. O cliente mesmo a gente foi ter só em 2019. Para quem não sabe, o MVP é o Minimum Product Value, Isso. que é um teste, vamos dizer, o mínimo possível para validar um projeto de startup, né? E aí, assim, a gente... A forma como é entregue o negócio hoje e o nome, a gente pensou em meia hora. Igual vai ser TX assim, Inspira. vai ser assinatura, vai ser dessa forma. E aí a gente já começou a pensar. É claro, teve toda a construção da empresa, do negócio, procurar parceiro, programador. A gente trabalhava, então, foi um negócio que a gente construiu esse MVP das 6 da tarde à meia-noite, ou no final de semana. Então, demorou muito mais. E assim, eu particularmente já tinha... O meu MVP era já o produto. Porque eu tinha na minha cabeça assim, eu preciso entregar a etiqueta certa desde o dia 1. Porque é a minha promessa de valor. Sim. Então, e como que eu tenho que entregar essa promessa de valor? Não é eu criando a etiqueta e te dando o layout da etiqueta. Porque isso já é feito. Eu tinha que entregar por meio do software. Então, o meu MVP era o software entregando a etiqueta certa. Dia 1. Então, a gente demorou muito tempo e o nosso MVP é o nosso software até hoje. Claro, muito melhorado. Mas a gente, de uma certa forma, não usou esses conselhos de startup. Até por falta de conhecimento. A gente não estudava tanto assim, não era tão falado. E a gente foi fazendo do jeito que a gente sabia e poderia fazer. Você sabe que eu comecei o Startse, né? Só que, ao mesmo tempo, eu me matriculei numa pós aqui muito similar que tinha na Fiesc, que era a reinvenção do setor têxtil catarinense, o Priori, eu fiz aqui. E acabei saindo do Startse, né? Eu tive numa primeira imersão e saí extremamente ansioso de lá, porque realmente eu comecei a ver esse cenário que você viu lá em 2014. Eu comecei a ver isso em 2018, quando eu fui para esse trabalho. Ou seja, 4 anos depois. Ou seja, para ver como você já estava disruptiva antes. E foi quando eu realmente, até fazendo uma conexão com algo que você disse agora há pouco, eu tinha estudado antes do Startse e do Priori no século passado, quando eu fiz a faculdade. E eu realmente, hoje, percebo que eu cometi um erro de não ter dado continuação dos meus estudos de alguma maneira, não precisava ser tão profundo, né? Então, mas precisava me seguir atualizado na academia, não só com... Porque eu lia, eu pesquisava, tal, tudo bem, mas eu precisava ter tido essa proximidade com a academia, porque ela te desperta e te abre outras visões. Sim. E quando eu fiz esse curso, eu comecei o Startse, cara, eu vi esse negócio de disrupção, será que teu negócio vai acabar amanhã? Cara, aquilo me deu até uma ansiedade. Tá. E aí, eu tive que... e eu acho que é isso que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente vê esses gurus de internet, desculpa, não estou criticando o trabalho de ninguém, pelo amor de Deus, mas que depende, não é culpa dele, é culpa do ouvinte. O ouvinte se encanta com aquilo e acha que aquilo é a grande solução. E não. Tem que, às vezes, pegar e fazer um passo atrás, debruçar sobre o negócio, que é o que você estava falando. Sim. A gente não conhecia isso tudo. Mas vocês estavam lá fazendo o trabalhinho, construindo degrau a degrau, tanto que levou
Sim. 2 anos para lançar. E eu acho que se a gente tivesse seguido, talvez a gente tivesse se frustrado lá no início e não teria seguido com o negócio. Porque quando a gente começou a testar e viu que empreender era muito difícil, a gente falou, mas agora não tem mais como a gente voltar atrás. Porque a gente já investiu muito tempo, dinheiro, e a gente já, na nossa cabeça, o que a gente fazia antes já não fazia mais sentido. Eu falei assim, isso aqui agora pra mim é o que eu quero pra minha vida. Eu quero que esse negócio dê certo. Ou seja, o livro anterior já tinha fechado. Já tinha fechado. E aí, se eu tivesse simplesmente feito um teste rápido e falado, não, talvez beleza, não vou, é difícil, não vou conseguir. Mas como a gente demorou muito tempo, e foi uma coisa assim, eu e a Mariana, a gente não contou pra ninguém. Os nossos pais ficaram sabendo que a gente ia virar a vida e que ia empreender quando já estava tudo pronto. Justamente para ninguém virar e falar, é muito difícil, não vai dar certo, mas você tem um emprego que você adora. Gente, eu viajava o mundo com a Bit, entendeu? Eu tinha um trabalho muito legal, eu tinha as melhores informações quentes do mercado, e era um negócio que eu gostava, mas eu sabia que eu ia ter que mudar aquilo em algum momento. E nenhuma pessoa ia me aconselhar ia me aconselhar, olha, volta. Eu causava muito. Eu falava assim, para de causar, segue os processos. E iam dar um conselho que, para mim, naquele momento, seria errado. Então, enfim, a gente começou a empreender. Desafio maior, então, poderíamos até resumir que seria a ansiedade de querer fazer o projeto sem deixar ele maturar? Ou qual era o outro grande desafio? Não, assim, olha, eu acho, hoje eu e a Mariana, a gente fala assim, se a gente tivesse, por exemplo, empreendido a Etiqueta Certa em 2009, 2010... a gente teria estourado super rápido. Porque foi muito quando o pessoal não sabia nada, não tinha processo, a leite tinha mudado. Mas a gente, pessoalmente, só amadureceu ali em 2015, 2016. Eu não conseguia ter essa ideia antes. Porque eu não tinha conhecimento suficiente. Por isso que é importante a busca do conhecimento. Estou falando aqui, gente, para os empresários. Porque se você não tem uma base de conhecimento, não cai a maçã. A maçã só vai cair depois de várias empilhar camadas. Um pouquinho pra empilhou, e ela vem e se deposita em cima da sua pilha de conhecimento. Então, se fosse para cair a maçã, ela tinha caído lá em 2009, 2010. Aí, Karine, isso que você falou aqui me deu um estalo seguinte, né? Realmente, era disruptivo em 2009, 2010. Quando vocês fizeram o trabalho, você passou a ter uma objeção automática do negócio, que era assim, eu já faço minha etiqueta. O que você quer aqui, menina? Com esse que é a objeção que eu tenho até hoje. Eu já faço a minha etiqueta aqui, eu não tenho custo. Aí a gente já pode falar isso mais pra frente, porque tem. Só que, porque se não tivesse custo, se estava fazendo bem feito, não estava levando multa, não estava tendo devolução, né? Mas, assim, teve esse momento. Então, a gente, de uma certa forma, poderia ter empreendido antes. Mas tem o amadurecimento também pessoal, claro, né? E profissional. E, de novo, tanto eu quanto a Mariana, a gente não veio de família que tinha dinheiro. Então, a gente precisava de salário para viver. E aí, você sai do seu emprego e vai empreender, você se mantém como? Né? E aí, uma coisa assim que eu critico muito, assim, não é o meu perfil. Eu não sou perfil de empreendedora que trabalha com o dinheiro dos outros. Então, você vê muita startup que faz isso e isso. Voo de galinha. Por quê? Eles pegam muito investimento, milhões. Aí você vê aquelas notícias. Startup tal, milhões de reais, não sei o quê. Só que vai ver o caixa dela. Tá operando há 2, 3, 4, 5 anos e não tá no break-even. Nunca chegou no break-even. Entendeu? A gente já chegou no break-even várias vezes. Aí eu falo, aí a gente sai porque eu invisto mais. Mas assim, a gente chegou a captar investimento anjo. Mas sempre assim, quem financia o nosso negócio é o nosso cliente que contrata, paga e a gente reinveste. Contrata, paga, a gente reinveste. E isso também, muito por falta de conhecimento, porque a gente não era startupeira. Porque tem gente que é profissional de startup. Monta o negócio, monta o PowerPoint, vai atrás do investidor, pega dinheiro e monta a startup. Ai, cansou, ficou difícil. Quebra a startup, vai lá, monta outra. Esse não é nosso perfil. Nosso perfil é muito sólido. Tipo, a Etiqueta Certa é uma empresa assim. Ela é uma empresa que não é uma startup que vai quebrar. Eu não vou ter isso no meu histórico. Ai, já empreendi tantas startups, quebrei 2 e agora estou empreendendo a terceira. Não. Entendeu? A Etiqueta Certa não vai quebrar. Só se o negócio texto mudar completamente. Só se algo disruptivo, só se algo disruptar o seu negócio, mas até aí... Mas não vai ser por má gestão, não vai ser por financeiro, não vai ser porque o negócio não teve adesão. Hoje mesmo a gente tá aqui em Santa Catarina porque a gente fez um evento exclusivo para cliente aqui de Santa Catarina. Então a gente convidou nossos clientes só do Polo e tiveram 80 pessoas porque a gente teve que limitar, porque a gente contratou um espaço de 80 pessoas.
Mas assim, nossos clientes, sim, clientes há 5 anos, há 4 anos, que você vê, eu peguei um depoimento de uma menina que opera o software na Varuski, e ela no depoimento, por espontânea vontade, ela falou, se a empresa cancelar, eu vou pedir demissão. E vou para outra empresa que tem a etiqueta certa. Tá, eu sei que você tem o outro negócio, mas eu quero, a gente já está no momento presente, né? Então, estamos no momento presente. Então, eu queria que você explicasse um pouco, porque eu já conheço o teu produto e eu sei que eu queria que você explicasse um pouco das vantagens de ter o teu produto, por quê? Porque eu acho que para quem... porque no começo de tudo isso, até isso aqui é muito... Assim, no começo de tudo isso eu disse que você fazia automação. E no fim, o teu produto é uma grande ferramenta de automação para evitar erros de uma operação que ela, utilizando o teu produto, é muito mais simples, porque a pessoa se livra de um risco, de uma dor de cabeça. Conta pra gente um pouquinho como que é isso, para que as pessoas possam conhecer a etiqueta certa. Tá. Eu diria que para poder ajudar o Alex nesse entendimento, eu diria o seguinte, né? O problema, né? Qual é o problema? O problema você já comentou, mas qual é o problema? Qual é a solução e como implanta, né? Tá. Ou seja, qual é essa solução que a etiqueta certa então traz para as empresas, né? E como é que faz para aplicar? Ele é do planejamento. É o meu planejador Ele total. É do planejamento. Então, vamos lá. O problema. Inicialmente, multa. Então, a etiqueta é uma regulação. Não é só no Brasil, então não reclamem que esse país é burocrático. Não. Inclusive, a do Brasil não é uma das mais complexas do mundo. Não é mesmo. Então, todos os lugares, todos os produtos precisam ter um manual. Bula tem... remédio tem bula. Os eletrodomésticos têm manual. Então, o produto vestuário, o produto texto tem etiqueta. E é uma regulação que diz ali o que você tem que ter de informação obrigatória e como ela deve ser apresentada. Se é uma regulação, ela é fiscalizada. Se você foge ali daquilo que é padronizado, você, de uma certa forma, é autuado, penalizado por aquilo. Então, o primeiro problema é multa. Mas depois, isso foi quando a gente empreendeu o negócio do conhecimento que a gente tinha. Quando a gente foi realmente aprofundar nos clientes, a gente viu que o problema real é o esforço para você fazer a etiqueta certa no modelo tradicional. Por quê? Você usa ali um CorelDRAW, usa um software disponível lá gratuito na internet, que tem vários. A própria impressora vem com drivers para você construir um modelinho de etiqueta ali para você, qualquer etiqueta. Você tem que digitar as informações, você tem que escrever as informações. E aí, nisso, você tem erro de digitação, erro de conformidade. Sim, erros possíveis que o humano pode cometer, seja de falta de conhecimento ou desatenção ali no processo. Até com a rotatividade. Você tem um problema que você, às vezes, não consegue passar tudo para quem está entrando. Aquela pessoa que fazia estava aqui hoje, amanhã não está. Pronto, ou tá perdeu. Doente também. Às vezes tem uma pessoa responsável e aí a pessoa ficou com dengue. Uma semana fora, a produção para porque a pessoa não consegue fazer etiqueta, né? Então, a gente tem esse problema. E aí, esses erros, o que eles causam, além da multa? Private label, uma devolução de pedido, porque o Magazine não vai aceitar, senão o Magazine é que leva a multa. O próprio demora, o trabalho, a pessoa. A gente já encontrou muitas pessoas com burnout, por estarem preocupadas, porque ela sabe que se ela errar, ela vai ser responsável por um prejuízo enorme para a empresa. Então, bom, pelo menos essa pessoa é responsável. Tadinha ficou com burnout. Não, né? mas tem muitas, mas não que a atenção que tem que ter é muito grande, né? Se não fechar a composição, já é um problema. Não, né? Tem etiquetas, tem marcas que exportam para os Estados Unidos, para os Emirados Árabes, para a Europa. A etiqueta vem em vários idiomas. A pessoa mal domina o português, às vezes, e ela tem que traduzir a etiqueta para vários outros idiomas. Sim. Né? Então, às vezes, até um pouco desumano, assim, ali na questão do dia a dia da operação. E aí, o que a etiqueta certa tem? Ele tem todas as regras da regulamentação programados e é a etiqueta certa que cria automaticamente a etiqueta, o layout da etiqueta. Respeitando todas as regras. Então, hoje a gente tem... Se a lei muda... A gente atualiza. Então, a Mariana é a responsável técnica. O trabalho dela é monitorar a legislação do mundo inteiro, porque a gente, né, a ideia é que a etiqueta certa seja uma plataforma global. E monitorar, estudar, implantar, e a gente está olhando, estudando, vendo autos de infração de etiqueta desde 2019, desde 2009. Então, o que a gente tem de histórico, a gente já consegue antecipar
o que o fiscal de tal lugar vai interpretar. Então, dentro da etiqueta certa também tem travas, que a gente fala, ó, bloqueia erro, isso aqui pode gerar erro, bloqueia. Tá? Então, assim, quando um arquivo é gerado, a própria inteligência do software, ele já faz uma aprovação em tempo real. Ele já te dá o layout certo. Se em algum momento do processo a pessoa cometeu um erro, esqueceu alguma informação, o software bloqueia e avisa onde ela errou, corrige e aí vai. Então, a gente já tem mais de 400 mil modelos criados de etiqueta dentro do software, todos certos, para mais de 1.100 marcas, né? E é isso que a plataforma faz, uma plataforma por assinatura. Eu acho isso sensacional, né? Só para ter ideia, Alex e Karine, assim, por exemplo, lá no Dalina, quando a gente tinha as fábricas, né? Que os produtores externos importávamos o produto pronto, né? Quantas e quantas vezes a gente tinha que imprimir a etiqueta de composição para mandar para lá, porque eles não conseguiam fazer a etiqueta de composição certa, né? E quando batia aqui na fiscalização, reprovava, né? Então, olha o grau de complexidade que vocês acabaram encontrando uma solução, né? Porque agora... que resolve, de fato resolve. A gente tem a interface do sistema em inglês e a gente tem alguns clientes na China, Bangladesh, Uruguai usando e criando etiquetas. Para poder exportar para as marcas brasileiras. Hoje não só para o Brasil, para os Estados Unidos, para alguns países da Europa também, né? O que eu tenho muito orgulho, e eu acho que só por isso a indústria nacional a gente já tinha que dar um incentivo. É o único no mundo. Você não tem um concorrente asiático, americano ou europeu. Certa. Não tem. A gente foi no Web Summit, procurou, prospectou. Várias pessoas já procuraram por nós, né, investidores, e nunca ninguém encontrou um que faça realmente similar. Tem software de criação de etiqueta, mas todo software de criação de etiqueta depende que o usuário ali... Do input do usuário, humano. Precisa que ele saiba do que ele está fazendo e que ele coloque as informações corretas. Se ele errar alguma coisa, o software não vai corrigir e vai errado para o processo. E uma coisa que eu sei do teu trabalho, que eu acho que é interessante, você também na parte comercial, porque é onde é o meu mundo, né? Então eu acabo prestando muita atenção. Você também adotou uma outra forma de abordagem, porque você foi visitar o cliente do teu cliente, por exemplo, o caso da C&A, e padronizar para que a C&A tenha certeza que os fornecedores dela estão... Sim, trabalhando, você tem esse modelo de negócio também? Sim, a gente, na verdade, tem muitas parcerias, né? Muito construídas ao longo de esses anos. Acho que começou no networking lá atrás do trabalho, de conhecer como funcionam os magazines. O meu estágio na C&A foi fundamental para isso. E aí, assim, cada magazine, cada marca, pelo menos as mais organizadas, elas possuem seus manuais de etiquetagem. Sim. Então, assim, tem a norma que todo mundo tem que seguir, e dentro da norma desce em mais um nível de complexidade que são os manuais das marcas. Tá. Que é o layout da marca, informações adicionais que a marca precisa. E aí a gente ainda automatizou estes manuais. Então, vamos dizer assim, um cliente private label que vai fazer uma etiqueta no nosso sistema. Ontem eu fiz esse teste, eu fui na Havan apresentar, e aí eu peguei a mesma etiqueta, criei um produto lá de algodão com modal, e eu falei assim, agora eu vou fazer para a Havan. Mudava lá, colocava a Havan, o software criava com os dados, a marca, o layout Havan. Agora eu vou criar para a C&A. A mesma informação ele colocava no layout, na coisa da C&A. E muitos dos fornecedores para o PL, às vezes tem que mencionar na etiqueta o seu código de fornecedor. O teu sistema já pensa assim também. Faz tudo. Hoje a gente tem algumas integrações. A gente tem integração com a Cisplan, com o sistema de qualidade da C&A, e a gente está finalizando a integração com o Consystem, e a ideia é fazer com outros RPs também. Então, com essas integrações, isso já vai automático. SKU, cor, código de barras, etc. Quando não tem uma integração, a gente consegue puxar via o próprio sistema da empresa, ou consegue digitar as informações adicionais. Informação regulatória, que pode gerar uma autuação, o cliente não consegue digitar nada. É tudo o sistema que fornece para ele, para não ter erro de digitação, de tradução, enfim, de português. É incrível. Né? É incrível. E assim, você consegue gerar uma etiqueta nova para um produto novo em 20 segundos. Sozinho, sabe? E aí, assim, eu já acompanhei uns processos de etiquetagem que o pessoal leva bem mais que isso aí. Cara, assim, ó, tu imagina um lote chegar num cliente...
não importa a quantidade de peças, esse lote retornar, ou seja, não ter sido entregue no prazo, ter que retrabalhar todo esse, abre tudo, corta o que está colocado lá, abre a costura, coloca a etiqueta nova, costura de Se volta. você puser o custo de retrabalho em cima desse negócio, você paga a mensalidade em dobro. Uau! Muito mais. Agora me ajudem. Você sabe, o dono da confecção, ele sabe desse processo, porque isso que você relatou acontece com frequência para quem não tem a etiqueta certa. Aí, aquilo que a gente estava falando no início, acho que no bastidores aqui, o quanto que a indústria é resistente à inovação. Quando a gente vai fazer uma proposta comercial, sabe o que o dono fala? Eu não quero ter esse custo, eu não tenho custo para fazer etiqueta. É isso que ele fala pra mim. Eu mando imprimir num birô fora, eu já tenho um software, eu já tenho uma menina aqui que faz o curso e faz a etiqueta pra mim. Só que essa mesma empresa tem esse retrabalho, tem todo esse processo. Eu vou te trazer um argumento de venda aqui em público para você dizer, tá bom, você já tem uma menina que faz isso, não tem? Usa ela para outra função, porque você tá precisando de gente mesmo, porque é uma coisa que todo mundo tá precisando. Fala, economiza. Cara, deixa isso aqui, você faz automático no meu programa. Cara, isso... mas a gente fala. Na época da Dudalina, isso era complexo, isso tinha que... Só que aí... Nossa, os pontos de atenção... Eu vou puxar um gancho que o Alex trouxe. O proprietário, ele não dá atenção para esse processo. Ele tá lá querendo vender mais. E aí, ele não dá atenção que aqueles pedidos que ele vendeu, que ele quer faturar logo, que ele calculou uma margem, ele vai ter a devolução. Ele vai ter o retrabalho. Por causa de etiqueta. E tem, tá? A gente não pode dizer que isso seja generalizado, mas realmente, infelizmente, nem todo mundo está olhando para todos os quesitos, porque, assim, aí agora eu vou defender alguns empresários nesse sentido. Antigamente o negócio era muito simples. Você comprava tecido, cortava, costurava, empilhava e entregava. Ponto. Esse era o negócio. O negócio têxtil hoje, o cara tem que pensar em omnicanalidade, sustentabilidade, fazer isso, fazer aquilo. E talvez, realmente, ele acabe não dando prioridade para o que você está trazendo. Eu acho que é mais essa questão. Ele fala assim... Mas cara, é uma coisa gente... que impacta o bolso dele. Eu não tenho a menor dúvida, e por isso que você está aqui hoje, para contar essa tua trajetória linda e inspirar as pessoas, inclusive, a entenderem que... adotando a etiqueta certa, vai estar, em primeiro lugar, um produto exclusivo do Brasil. Sim. E, assim, uma empresa nacional que está se destacando que pode se destacar globalmente. A gente já tem a Audaces, que passou por aqui. A gente teve a Texapex, que passou por aqui. E acho que o teu negócio está nesse patamar de... realmente merece a atenção de todos os empresários. As melhores empresas do mundo, do Brasil, estão com etiqueta certa vinculada como CIA. Sim. Segundo, melhora muito o trabalho das pessoas. Terceiro aspecto, o custo é muito baixo. É muito baixo. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria ver para ele, não me paga o meu preço, a mensalidade, me paga o quanto que você vai economizar. Eu ia ganhar muito mais dinheiro. Só que às vezes ele não tem essa conta, ele não sabe. E o quarto aspecto é a segurança, né? O processo todo organizado, cadastrado, respeitando as regulamentações, as leis. Você tem certeza que você não vai ter problema. Poxa, tem um cliente há 5 anos fazendo. Hoje a gente estava com a Damiler. Poxa, uma empresa enorme. Há 5 anos com a gente nunca teve mais nenhum problema de etiqueta. Ela teve chance para ter problema em 5 anos. Visão de futuro, Alex. Visão de futuro. Mas calma, eu sei que ela tem um outro negócio que acho que ela pode somar na visão de futuro. Eu sei que nosso tempo tá Já estourou? Não, a gente tem mais uns minutinhos. Tá. Então, assim, primeiro, a visão de futuro que ele quer te trazer é assim, como é que você vê a etiqueta certa e a relação do mercado com você no futuro. Sem muito achismo, mas onde você gostaria de estar, mais ou menos. Mas eu acho que você tem o teu outro negócio que ainda existe, que é das imersões, e que acho que as duas coisas se conectam. Sim. Por quê? Você nunca abandonou as imersões por uma razão. Porque ela te traz conhecimento e geração de valor para as empresas. E networking também. Exatamente. Então, será que
fala para o nosso público que está na visão de futuro, eles entenderem também que é possível que eles conheçam a indústria portuguesa, a indústria chinesa, com o apoio da tua empresa, né? Tá. Bom, sobre a etiqueta certa, na verdade, a gente tem, só finalizando, claro que um sonho é que, para mim, ontem teve um cliente que subiu no palco do evento que a gente fez com a C&A e falou que ele é engenheiro de processos e ele fez toda uma análise para implantar na empresa que ele está prestando consultoria. E ele falou, nunca tive um projeto que eu não tinha nenhuma desvantagem. Eu só tinha vantagens para apresentar, não tinha nenhuma desvantagem. Então, assim, eu não vejo uma empresa de confecção operando sem a etiqueta certa. Então, eu vejo, assim, ser uma ferramenta disseminada para toda a indústria, né? Não vou falar todas, porque nem Jesus agradou a todos, mas ninguém, né? Nem Jesus converteu a todos, trazendo o nosso... para nossa realidade de vendas, mas, assim, ser realmente uma empresa presente em todas as empresas, tá? E aí, assim, vem o outro lado. O que aconteceu? Saí da Beat, eu confesso que eu já estava bem cansada de viajar, porque eu viajava muito, fazia muita... E eu não pensava mais em fazer imersão para fora. Eu falava, vou aqui trabalhar aqui na minha empresa, na etiqueta certa, e é essa aqui que eu vou tocar. Só que aí veio uma demanda... na época, o meu sócio estava fazendo um grande projeto num dos principais magazines aqui do país. E aí, veio uma demanda, ele, Cá, eu sei das imersões que você faz. Ele já tinha feito uma comigo para Portugal. Eu não comentei aqui, mas eu fui Country Manager do CITEV aqui no Brasil, que é o Centro Tecnológico das Indústrias Têxteis de Vestuário de Portugal. Quando eu saí da Beat, a gente começou a representá-los. E, na verdade, eu consegui me desligar 100%, eu acho que foi no início de 2024, eu não tenho muita certeza, faz pouco tempo. Do CITEV. Do CITEV. E aí eu cheguei a fazer até algumas imersões para lá, como Karine com o CITEV. E ele chegou a participar e ele falou, Cá, olha, eu tô aqui fazendo esse projeto e a gente precisa mostrar para os fornecedores o que acontece lá em Portugal, porque é diferente. Eles são muito, realmente, cresceram muito, foi uma indústria aqui, assim, muito rápido. Quebrou muito mais do que a gente já quebrou aqui, por causa da imersão da Ásia, principalmente a China. E ela teve que se reinventar, de fato, agregando valor. Qualidade, design, inovação, e agora muito voltado para sustentabilidade, porque eles já superaram vários desafios, assim, que a gente ainda está trabalhando hoje. E aí ele falou, a gente precisa mostrar para esses empresários essa indústria de confecção de Portugal, têxtil, na verdade, de Portugal, têxtil e confecção, cresceu muito pautada na evolução do grupo Inditex, que é o grupo que detém a marca Zara, e foi um polo muito importante para que a Zara conseguisse ser o que é, porque a estratégia da Zara é produto novo, de moda, rápido, troca vitrine 3 vezes por semana. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter bons fornecedores que criem bons produtos e rápido, né? E que seja perto. E a Ásia é longe. Então, Portugal conseguiu abastecer muito ali as inovações da Zara, principalmente. E, consequentemente, esses fornecedores evoluíram muito, desenvolveram muitas capacitações técnicas. Lembra que eu sempre estudei lá, desde o TCC, capacidades para que a gente fosse mais competitivo? Inclusive, meu doutorado, eu fiz a comparação entre o polo de Portugal e o polo têxtil de Santa Catarina. Identifiquei quais são as capacitações que as empresas daqui precisariam desenvolver para serem competitivas globalmente, num sourcing global, como é Portugal. Então uma hora a gente vai fazer um podcast... Só sobre a tese. Só sobre a tua tese. Porque tá bom. Acho que é uma baita colaboração que a gente vai integrar e inspirar muito. Eu entrevistei empresas portuguesas e visitei empresas portuguesas, entrevistei empresas brasileiras e fiz a comparação, tá? Então, realmente lá... Lembrando que eu admiro muito as empresas aqui de Santa Catarina, para mim são as melhores do país, eu amo vir para cá. Mas eles passaram por coisas, até por eles estarem no mercado global, que é muito mais competitivo, que fizeram com que eles desenvolvessem outras capacitações que a gente precisa se inspirar. É isso né? aí. E aí ver o que de lá a gente traz para cá e que a gente possa aqui aproveitar e evoluir dentro do nosso contexto. Não tem melhor e pior. Tem coisas que a gente vai... Até porque se num negócio você não pode copiar o outro porque não vai dar certo, a gente não pode copiar o que eles fizeram. A gente vai ter que entender o que eles fizeram, nos inspirar no que eles fizeram e executar aquele que é a nossa leitura melhor para o nosso cenário. Exatamente. São dois locais totalmente diferentes, dois mercados diferentes, então...
É isso aí. E é benchmarking. E assim, eu sempre falo, você pode se formar médico e na mesma turma, na mesma faculdade, e desistir e virar mochileiro na Europa, hipster, ou você pode ser um dos melhores médicos do país. Depende muito da pessoa que está ali, do quanto que você está disposto a aplicar aquele conhecimento. Então, surgiu isso e a gente fez essa imersão primeira em 2018. E aí a gente viu que realmente tinha um conhecimento que a indústria brasileira precisava ter acesso. E aí começamos a ofertar para o mercado. E, claro, a gente ficou parado nos anos da pandemia. Mas todo ano a gente faz pelo menos 1 ou 2 imersões para Portugal. Não fazemos tantas, por 2 motivos. Primeiro, que tanto eu quanto o Américo, que é o meu sócio, a gente tem outros negócios. Então, a gente não pode ficar viajando o tempo inteiro. E porque também a gente realmente visita empresas e falamos conversas estratégicas com os donos dessas empresas. E dono de empresa não tem tempo. Imagine que toda semana eu vou lá na sua empresa e tiro uma manhã da sua semana para levar um grupo de 15 empresários. Cara, isso vira um job, né? Sim. Então não dá e perde a qualidade. Então a gente vai levar 1 ou 2 vezes por ano. E aí tem outros programas agora que, assim, são muitos programas que a gente tem vontade de fazer, porque a gente fala, cara, ali tem um negócio muito legal, a gente precisa compartilhar com as pessoas. Até a gente já falou sobre uma ideia que eu acho que vai valer a pena nos próximos tempos que... Isso, e aí esse ano tem ali no Radar Japão, tem no Radar China, Portugal tem agora, eu vou semana que vem fazer um grupo. E aí trazendo um pouco de futuro de indústria do que a gente percebe ali dessas interações internacionais que a gente tem, assim, já até pra gente encerrar, que foge um pouco do meu negócio, que é o que a gente vem observando e aprendendo. A gente está num momento político, econômico, mundial muito tenso. Enfim, as mídias sociais, as guerras, e tá tudo muito, parece que tá um borbulhão. Isso, de uma certa forma, impacta os negócios e impacta na segurança Sim. do que vai acontecer, enfim. E o Brasil, a gente, de novo, tem uma vantagem competitiva muito boa, além do nosso mercado consumidor. A gente é um país neutro. Exatamente. Né? A gente é um país que não compra briga com ninguém. E ninguém nem quer nem saber da gente, né? O próprio Trump falou essa semana, deixa o Brasil pra lá, a gente não precisa deles e deixa eles pra lá. Que, de uma certa forma, acaba sendo uma vantagem no mercado. Porque a partir do momento que esses lugares vão ficando muito tensos e as rotas de comércio internacional começam a ficar ameaçadas, o Brasil se torna um lugar muito interessante para o sourcing global, como é hoje Portugal, como é hoje a Ásia. Sim. E aí, assim, essas oportunidades vão surgir e vai conseguir aproveitar quem estiver capacitada. Cara, Alex, são muitos radares que a Karine está trazendo, né? E aí, o que eu posso adiantar para vocês, as observações que eu faço, é que a gente precisa correr um pouquinho. A gente precisa melhorar um pouquinho para que, quando chegarem essas oportunidades dessas grandes marcas, a H&M já está vindo, já é um radar, mas vão vir outras. Não só para abrir loja no Brasil, mas para produzir aqui, para mandar para outros países. Como que a gente vai conseguir atendê-los? E aí eu vou até te falar uma coisa, agora totalmente apolítica, né? Não, porque é isso que é importante. Você pode não acreditar que sustentabilidade seja importante, mas alguém acredita, então vamos estar preparados, porque a sustentabilidade para nós é uma oportunidade de negócio. É uma oportunidade. Você pode não acreditar nas ideologias de gênero e tal, não sei o quê. Cara, não importa, você pode não concordar, mas para o teu negócio, ele é interessante. Porque você vai estar atendendo um público que vai surgir. Então, assim, a gente tem que pensar que não adianta a gente ficar brigando pela ideologia A ou ideologia B. A gente está pensando no nosso negócio. Nosso negócio vê oportunidades e como aproveitá-las. O têxtil brasileiro pode aproveitar oportunidades. Ponto. E assim, ninguém monta uma empresa e levanta todo dia e está na fábrica às 7 horas da manhã para não crescer, para não fazer qualquer coisa, para ser ameaçado para quebrar amanhã. Então, assim, o que vão vir as oportunidades e onde que você vai vai querer se posicionar? E aí, eu jogo essa para o próximo episódio. Alex, falamos de trajetória profissional, de trajetória de empreender, de uma visão incrível que a Karina trouxe, de desafios e oportunidades, né? Eu estou trazendo aqui o meu checklist, de uma visão de futuro incrível, né? Olhando para a sustentabilidade, para a questão tecnológica, envolvendo as pessoas. Digitalização, inteligência artificial. Gente, é tudo muito rápido.
Perfeito. causa uma ansiedade, mas a gente pretende viver por mais 20, 30, 50 anos. Seu negócio também precisa viver. É isso aí. Bom, Karine, tá maravilhoso. Eu acho que a gente talvez tenha gravado um dos episódios mais longos. Eu ainda não tenho bem a ideia ali de tempo, mas eu acho que foi. Porque você trouxe uma riqueza de muita informação. Muito obrigado por ter compartilhado isso com o nosso público, para você que está aí nos ouvindo, curtindo, compartilhando, ouvindo, se inspirando, né? Cara, a gente está tentando entregar valor para vocês. E o que essa menina trouxe para nós hoje foi muito valor. Jovem, empreendedora, fazendo acontecer. Cara, é o que a gente quer ver para essa indústria. Você é a realização dos nossos planos, para isso que a gente montou. Então, muito obrigado por estar aqui. Fico feliz, muito obrigada. Eu adoro trocar ideia, compartilhar. Tô sempre à disposição. Deixa as minhas redes sociais, Karine Liotino. Pode me adicionar lá no Instagram para trocar ideia, para conversar depois. Etiqueta Certa e Fashion Innovation Business, tudo junto do FIB. Estamos lá. Não se preocupe que isso também, o nosso Pedrão do estúdio, o Dr. Amadeu, vai estar colocando no ar para que as pessoas possam entrar. Faço questão que as pessoas entrem, te procurem, que você tenha tido muita aceitação por parte do nosso público. De minha parte, um agradecimento de todo o coração, né, Alex, para a Karine, por ela abrir toda essa história, né, abrir esse livro e contar, né, compartilhar com cada um de nós esse momento. É isso aí, muito gente. Legal. Obrigada, gente. Muito obrigado. Porque nós do Texto Inspira, porque inspirar é o nosso propósito. Valeu, pessoal. Até o próximo programa.